Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que todos sejam muito bem-vindos a mais uma reunião aqui de estudo do Centro Espírita Humilde de Jesus, e é como sempre um prazer poder dividir com vocês essa noite. Hoje o tema será o casamento e a visão espiritual do casamento e sobre a bênção também, já que essa palestra aqui é uma palestra de continuidade a essas últimas três palestras que a gente está falando sobre as bênçãos e as maldições. Vou explicar para vocês sobre por que eu fiz essa associação com a bênção um pouco mais para frente, mas primeiro de tudo eu vou explicar essa imagem aqui para vocês, porque para mim ela é uma das melhores representações para a gente entender simbolicamente o que seria o casamento e o que seria a visão espiritual disso. Para quem não sabe, na antiguidade, quando se tinham as ordens iniciáticas, era muito comum o uso de gravuras, de imagens, para representar determinados simbolismos. Por quê? Por exemplo, na antiguidade, quando a Igreja Católica ela fazia as perseguições, queimava as pessoas vivas em praça pública e tudo mais, era muito comum que livros e vários escritos de ordens fossem queimados. Então, vamos dizer que você era uma bruxa e invadia a sua casa. Eu queimava todos os seus livros. Ou então que você era um filósofo de algum pensamento político e eu invadia a sua casa sendo igreja católica. Eu iria queimar tudo que você tivesse para que aquele conhecimento, para que aquele pensamento específico daquela filosofia que você estava estudando, que era herética, acabasse junto contigo. Então, algumas ordens iniciáticas elas começaram a esconder através de imagens esses símbolos para que assim esses símbolos não fossem perdidos. Então, quando você adentrava, sei lá, o grau um da ordem tal, era muito comum você se deparar com uma imagem como essa daqui, para que você refletisse sobre o ensinamento e através desse símbolo, dessa imagem, você conseguisse aprender o significado de algo e assim gravasse na sua consciência. E se alguém entrasse na sua casa e fosse queimar seus livros e suas coisas, não ia se importar com um desenho, com a imagem aleatória que tivesse na sua casa. Tanto que alguns dizem que o tarô surgiu nisso. As imagens do tarô eram símbolos iniciáticos e tudo mais. E esse símbolo aqui iniciático que eu estou mostrando para vocês é um símbolo iniciático que representa o casamento. E é a visão do casamento segundo a alquimia. Eu vou explicar para vocês primeiro esse símbolo, essa visão espiritual da alquimia do casamento e depois passar, obviamente, para a nossa visão kardecista. E porque esse símbolo aqui é o que para eles representa o casamento. Essa imagem aqui, que nem eu falei, para mim é uma das que mais representa esse casamento, porque ela é uma imagem que representa o casamento alquímico. Alquímico, como a gente sabe, vem da teoria dos estudos da alquimia, que era a linha de pensamento filosófico que estudava a ideia de que, através da movimentação e da manipulação de elementos químicos, como o enxofre, o sal, o albedo, rubedo, enfim, várias coisas, você iria poder limpar a sua alma e lapidar a sua alma. Lembrando, o sal não é o sal de cozinha. O sal tinha toda uma explicação. O enxofre também representava o espírito, enfim, por aí vai. O importante aqui é que vocês entendam que essa imagem aqui para eles representava o casamento alquímico, no caso, a união. A união perfeita de dois seres, a união perfeita de dois indivíduos, a união de duas energias, ou melhor, de uma só. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui. Primeiro de tudo, é bom lembrar que a palavra casamento ela tem uma origem lá antiga no grego, no latim, etc., que vem da palavra casa. E casa representa um local de proteção, um local de união. A sua casa é o seu local seguro, é onde você se deita para dormir, é onde você se alimenta e é onde você se sente bem e protegido
das coisas do mundo externo, a sua casa, o seu pedaço de chão. E mentum provavelmente é algo que significa algo como união. Então, a união das casas, a união das famílias, a união de dois grupos familiares. Então, o casamento era a união de duas casas. Lembra que na antiguidade, se você assistir, sei lá, Game of Thrones, essas séries de época, tem a casa Stark, a casa Targaryen. Eu sou Ramos, seria a casa Ramos, a família Ramos da dinastia Ramos. Se eu me casasse com alguém, com a moça, eu iria me casar não só com essa moça, mas eu iria me casar também com a família inteira dessa moça. Por isso, o casamento vem disso. Casamento, a junção de duas casas, porque a minha casa Ramos se juntaria com a casa da moça tal e nós faríamos um casamento. Agora as nossas duas casas se tornariam uma só, protegendo os dois. Tanto que em inúmeros momentos da história, casamentos foram utilizados como meios políticos. Por exemplo, a Leopoldina, que era da casa Habsburgo, da casa da Alemanha, que se casou com Pedro I, que era da casa de Bragança de Portugal. Foi uma união política e depois, para quem estuda história, sabe que em vários momentos o Brasil, Portugal acabaram ajudando a Alemanha ajudou o Brasil exatamente por essa união dessas casas. E para quem não lembra, outro nome, outra forma que chamam o casamento é de matrimônio. Matermônio. Mater vem de mãe. Então representa a origem de um novo caminho, de uma nova família na figura da mulher e do seu útero. Afinal, ela é a matrimônio. Ela é aquela que gera a mãe de uma nova família. Afinal, é do útero dela que aquela nova família vai nascer, crescer e se desenvolver. É através do filho que virá daquele ventre que todo o caminho será feito e desenvolvido para o futuro daquele casal. Então, o matrimônio é muito importante por isso, porque aquela pessoa que eu escolhi como minha mulher será responsável por gerar a minha família, a minha dinastia, Ramos, enfim, enfim, enfim. Então, se vocês pararem para pensar, quando a família, os pais, o pai e a mãe morrem, o que é que fica para os filhos? A herança. E a herança é chamada de quê? Patrimônio. Pater, pai, mônio, aquilo que é do pai. Então, o patrimônio são as coisas da família, são os objetos, as casas, as riquezas que o pai da família acumulou em forma de dinheiro, em forma de bens, para ser passado aos seus herdeiros, aqueles que herdam, aqueles que recebem. Então, na origem lá da antiguidade, a ideia de patrimônio do pater, do pai, do homem, seria aquele que busca prover a sua família, que busca proteger a família, que busca unir dinheiro, que busca ter as suas terras, o seu arado, o seu trabalho. E matrimônio, mãe, seria aquela mulher a responsável por cuidar dos filhos, por cuidar da casa, por cuidar de tudo aquilo que o homem dela tivesse conquistado, lutado e adquirido. Obviamente, eu estou explicando aqui o contexto medieval, de lá do período da alquimia, do que era um casamento e do que é uma família. A gente sabe muito bem que na convivência real de uma família, tem mãe que também age como o patrimônio, tem pai que age como matrimônio e tá tudo certo. Um sempre tem que ajudar o outro a equilibrar e a compensar onde ele tem habilidades e onde ele pode agir. Eu só estou explicando a origem lá antiga dessas ideias e desses conceitos. Afinal, hoje em dia a gente vê que família é um conceito muito mais abrangente. Hoje em dia, para mim, família é amor. Duas pessoas, independente de como sejam, unidas por amor, criando outro ser através de amor. Para mim, isso é família hoje em dia. Mas essa imagem aqui, ela representa o casamento alquímico, o casamento de duas energias, de duas pessoas, de duas essências diferentes. E nessa imagem a gente vê que o centro da imagem tem uma estrela de 6 pontas. Por que tem uma estrela de 6 pontas? Eu poderia aqui entrar profundamente em simbolismo do número 6, das pontas e etc., mas eu vou explicar basicamente o seguinte. Na visão antiga da alquimia, o nosso espírito era dotado de luz.
O meu espírito, se eu penso coisas boas, se eu gero amor, gera luz. Então, é visto como se o meu espírito fosse uma estrela, como se o meu espírito fosse um ser dotado de luz. Afinal, se Deus me fez, e Deus é pura luz, e Ele é meu Pai, e Ele passou parte da energia dele para mim, Ele passou a energia do brilho de uma estrela, de uma luz perfeita para mim e para a minha essência. E eu sou luz, eu sou energia, eu sou brilho, eu sou vitalidade. Então eu sou essa estrela de 6 pontas, o meu espírito é essa estrela de 6 pontas. E aí lá na alquimia era ensinado que o símbolo do triângulo para cima era a representação do homem, do masculino e da energia do elemento fogo, a masculinidade, um triângulo para cima. E a mulher era representada por um triângulo para baixo, representando o órgão sexual da mulher e a região da vagina, e também o próprio útero, já que, se vocês pararem para olhar aqui nessa imagem, o cálice ele tem um formato meio que de um útero, já que é no útero dessa mulher que vai ser formada a família e pelo princípio vital que sai do homem, que é o esperma, para gerar a fecundação e a união dessas duas polaridades. Então, o que essa estrela aqui representa? Essa estrela representa o triângulo para cima do homem, se unindo ao triângulo para baixo, que é a mulher, gerando esse cálice, que é o útero, a nova família que vai sair dos dois. Então, a eu me unir com uma mulher, eu estou formando um novo ciclo de uma nova família através do casamento, da união da minha casa com a casa dessa moça. E, segundo essa visão espiritual original, essa estrela aqui, ela representa o meu espírito. E o meu espírito sozinho, ele já é completo. Porque eu, como espírito, na próxima encarnação, posso encarnar como mulher e tá tudo certo. E na encarnação seguinte, eu posso encarnar como homem e tá tudo certo. Então, o meu espírito, ele já é homem. O meu espírito, ele também já é mulher. E nessa visão espiritual de lá da antiguidade, da alquimia, era entendido o seguinte: eu, como Francisco, encarnei como homem e me vejo e me entendo como homem. Então, minha parte feminina, ela ficou, entre aspas, apagada e desligada em mim nessa minha encarnação, e ela está no meu inconsciente, já que nessa encarnação eu precisei encarnar como homem, pois sendo homem eu poderia aprender e evoluir melhor. Mas essa minha parte feminina, ela não deixa de existir. Ela continua dentro de mim inconsciente. E lá na psicologia analítica junguiana chama-se essa minha parte inconsciente de ânima, a minha parte feminina inconsciente. E lá na psicologia analítica junguiana, chama-se a parte masculina inconsciente da mulher de ânimos, representando assim a parte masculina dela que não está sendo ali manifestada. E essa imagem, ela representa o casamento alquímico porque ela representa o seguinte ato: eu, como espírito e como ser, estou o tempo inteiro em busca dessa minha parte inconsciente feminina. Eu, como homem, sempre buscarei, sem nem perceber, fora de mim, uma mulher que tenha as mesmas características e seja a manifestação dessa minha parte inconsciente feminina. E vocês, mulheres que estão me ouvindo, o tempo inteiro na vida de vocês estarão buscando inconscientemente, sem perceber, um homem que seja o seu companheiro, assim como a sua parte inconsciente masculina é. Então, essa imagem ela representa o casamento alquímico no sentido de que nós, de certa forma, estamos buscando fora de nós alguém que nos complemente. E daí que vem o mito e a história da chamada alma gêmea, chama gêmea, como o pessoal diz. Porque, segundo essa história, existe uma parte separada de mim por aí onde eu tenho de ir atrás. Só que é que tá, interpretaram e ensinaram isso errado a gente. Originalmente nunca foi dito que existe uma parte de mim separada. Eu estou completo, eu sou completo. Mas me alimentaram a ideia de que eu precisava achar uma mulher fora de mim ou um homem fora de mim que me completasse para que eu criasse minha família.
Mas é que tá, eu sou completo, você é completa. O que acontece num namoro, num relacionamento, num casamento, é nada mais, nada menos do que um processo chamado projeção. O que é uma projeção? É quando eu tento olhar fora de mim algo que está dentro. Então, segundo essa tradição aqui, toda vez que você namorou um carinha, que você namorou uma mocinha, você na verdade estava tentando buscar essa parte inconsciente sua. E toda vez que você se sente atraída ou atraído por uma moça, um rapaz, que tem características que fazem você ficar interessado, é porque essa pessoa de fora de você parece com essa sua parte inconsciente que está dentro de você. Então, você quer saber onde é que está a sua alma gêmea? Está dentro de você, dentro do seu espírito, dentro da sua cabeça. Não existe isso de uma pessoa encarnada fora de você ser sua alma gêmea. A sua alma gêmea é você mesmo. O que é que acontece? É que enquanto você está encarnado, essa pessoa fora de você, que você chama de esposa ou de marido, seria e teria de ser a representação dessa sua parte inconsciente mal resolvida. Por isso que existem tantos atritos e tantos relacionamentos confusos. Se você não cuida de você, se você não ama você, se você não trabalha a sua própria energia, a sua parte inconsciente masculina será atrasada. Então, quando você for se relacionar com um homem, vai ser um homem atrasado. E se você é um homem e também está mal resolvido com a sua parte inconsciente feminina e com você, você também encontrará companheiras mal resolvidas e mal trabalhadas. Então, o processo do casamento deveria ser uma união perfeita, uma união onde essa pessoa realmente nos complementasse. Por isso que, de novo, aqui, se vocês observarem a imagem, ela é perfeitamente dual. Essa estrela no centro lembra o quê? Nós mesmos em espírito, com a parte feminina e masculina perfeita, que será quando a gente desencarnar quem a gente é de verdade. Esse homem e essa mulher representam a nós encarnados. Se hoje você é uma mulher e se vê e se entende como mulher, você é essa mocinha aqui do lado esquerdo. E se hoje você é homem e se vê e se entende como homem, você é essa partezinha aqui direita. Ah, Francisco, e essa águia, essa fênix aí no meio é o quê? Seria a representação da perfeita transmutação, da transformação do seu espírito e da evolução constante dele. Já que a águia ela representa o elemento ar, pelas suas asas, que seria a sabedoria, e também o fogo, já que é uma fênix representando aí a sua vontade. Então dá a entender de que a vida ela é um constante móvel de evolução do nosso espírito para que a gente chegue ao perfeito equilíbrio. E porque esse homem aqui é todo solar, Francisco? Porque esse homem é como se fosse, segundo a visão da alquimia, um sol. Ele brilha, ele é incandescente, ele é vivo, ele manifesta a sua energia e ele expressa a sua força e a sua vontade. Ele é o patrimônio, o pai, o que cria, o que aumenta seus negócios, que aumenta a sua fazenda e aumenta o seu império. Enquanto a mulher seria o matrimônio, a mater-mãe, a mulher que cuida de tudo aquilo que o homem criou, que seria essa mulher lunar, essa mulher gentil, sensível, a parte sensível daquele homem que é extremamente bruto, enérgico e forte. E aqui na imagem, eles estão formando meio que um yin e um yang, daquela imagem do taoísmo, porque um está complementando o outro tão perfeitamente que ambos são maravilhosamente felizes e realizados juntos. E essa imagem aqui representa, se você observar, meio que um círculo. Então eles meio que estão dentro de um ovo, porque o ovo é o quê? Um gerador de vida. Um ovo sai um pintinho. E o ovo é como o óvulo, que fecundado também gera a vida. Então essa imagem ela representa exatamente a perfeição do casamento alquímico. Lá na alquimia era estudado que a mulher ela teria de ter uma energia emocional, sensível, analítica, perceptiva, que se atenta aos detalhes. Tinha até um livro antigo de uns anos atrás que se chamava
Homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Era um best-seller famosinho de uma psicóloga, ou era um psicólogo que explicava como homens veem o mundo diferente de uma forma e as mulheres veem o mundo de outro. E ele ia baseando todo um estereótipo do que seria a masculinidade e feminilidade, que hoje em dia já tem debates bem diferentes sobre isso daí, sobre gênero e etc. Só que essa imagem, como um estudo histórico do que seria a origem do casamento da alquimia, ela representa exatamente esse processo, onde, entre aspas, existiria uma caixinha onde o homem deveria, entre aspas, ter certos compromissos e comprometimentos no casamento e a mulher outros. Tanto que tem todo um simbolismo nessa imagem que vai explicando isso. A mulher aqui tem um monte de coraçãozinho, tem um monte de símbolo feminino, gentil, doce, amável, e esse céu estrelado, essa lua representando as emoções, e o homem é esse calor, essa quintura, esse fogo, essa vontade, e esses símbolos triangulares de vontade, de desejo e de realização. E, de novo, da união dos dois sai a nova vida, sai os descendentes e aqueles que continuarão a história da família. E por que eu expliquei toda essa imagem eu aviso, eu expliquei muito mal e muito por cima. Na verdade, ainda tem muito simbolismo. Eu teria aqui de explicar todo o simbolismo do que é o Sol, todo o simbolismo do que é a Lua, todo o simbolismo do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, e blá blá blá, segundo a visão lá da alquimia. Mas aqui eu estou fazendo uma introdução para a gente pensar a ideia de casamento e a ideia de união. Outra imagem aqui que a gente poderia associar muito hoje em dia é essa daqui, que também representa um homem e uma mulher. Isso aqui é uma estátua, ela fica num parque de um país aí, eu esqueci o nome do país, que representa exatamente o homem e a sua criança interior, e a mulher e a sua criança interior, e ambos se relacionando e se cuidando quando ambos estão corretamente se amando e se ajudando. E por que eu mostrei tudo isso daqui para explicar sobre o casamento e toda essa explicação aqui, que de novo, quem quiser depois pesquise mais a fundo a ideia de ânimos como homem e ânima como a mulher. Tem 3 livros que vocês podem procurar profundamente isso. Um livro se chama Ri e a Chave do Entendimento da Psicologia Masculina. O segundo livro se chama Xi e a Chave do Entendimento da Psicologia Feminina. E o terceiro livro se chama We, que fala sobre a comunicação e a relação dos casais e como eles se formam para que a gente possa sempre estar evoluindo. Então vale a pena quem quiser entender e definir melhor o que seria a feminilidade, o que seria a masculinidade, enfim, ler estes livros. Eu já li os 3, são muito bons, são muito filosóficos e interessantes. Mas por que eu trouxe todo esse tema do casamento e da união como tema da palestra de hoje? Porque, para quem lembra, na nossa palestra passada, nossas últimas 3 palestras, eu estava falando sobre o tema das bênçãos e das maldições. E para quem não lembra, uma das maiores bênçãos, entre aspas, que a gente pode ter na vida seria o casamento, se as pessoas vivessem e realizassem o casamento da forma correta. O que acontece hoje em dia é que existem espíritos evoluídos e atrasados aos montes e que as pessoas nunca se entendem e que dificilmente elas conseguem encontrar alguém que tenha a mesma dinâmica e interesse pela vida que elas e acabam, sim, por isso, não tendo essa vivência. Então, por que eu trouxe o tema da bênção? Porque se vocês pararem para lembrar os filmes de época, como, por exemplo, um livro de época, o grande clássico Romeu e Julieta, sempre houve uma ideia de que a família tinha de abençoar o matrimônio. Por que sempre se teve essa ideia? Por exemplo, no livro lá do Romeu e Julieta, Hamlet vai lá e diz que a Julieta, os Caputinos e eu esqueci o nome da outra família, não conseguiriam se dar certo porque ambas famílias se odiavam. E no final, essas duas famílias, lá nos seus descendentes, Romeu era totalmente apaixonado por Julieta e Julieta totalmente apaixonada por Romeu. E lembrem o que eu falei no início dessa história, dessa palestra. Casamento vem da ideia de casa, que é a família, o local onde você vive, e mentum, junção.
Então, olha que ideia incrível ele teve quando escreveu esse livro. A ideia de juntar a família do Romeu, que odiava totalmente a família de Julieta, e os dois se unirem através de um matrimônio, de um casamento, transformando todo aquele laço de ódio das duas famílias num laço de amor, onde um amava intensamente o outro e onde um era a ânima e o ânimos do outro. E a gente sabe que toda aquela história já teve inúmeros filmes e representações que conta toda essa história de como foi difícil viver o amor dele, porque todos ao redor não queriam aprovar e não queriam aceitar aquilo de jeito nenhum, mas eles dois continuavam lutando pelo aquele amor impossível a qualquer custo. E uma das coisas que é mais citada nesse diálogo de Romeu e Julieta, etc., é que uma família nunca abençoaria a união com o outro. Uma das coisas que eu citei na nossa palestra anterior sobre bênção e maldição foi isso, essa ideia do bênção, da bênção. Até hoje, em muitos locais, principalmente no interior, ainda se tem um costume. Bença meu pai, bença meu avô, bença a manhinha. Por quê? Porque é meio que um pedido de que aquela pessoa te abençoe energeticamente. Tanto que na última palestra eu falei muito sobre isso, sobre a bênção e a maldição através da fala. De como você, quando você elogia uma pessoa, nossa, hoje você tá linda, viu? Você tá abençoando aquela pessoa com a felicidade de se sentir linda. Ou então você amaldiçoa alguém. Nossa, você é um burro, hein? Você tá amaldiçoando através de palavras uma pessoa. E a ideia de bênção do casamento era uma ideia de união. Se vocês perceberem, uma das coisas que mais hoje em dia fragiliza os relacionamentos é a falta de bênção das famílias. Geralmente a família da noiva odeia a família do noivo ou o próprio noivo. Ou então a família do noivo odeia a própria noiva. Tanto que lá no livro Xi, eu cito não, o autor cita muito essa ideia de que, em muitos casos, quando o homem se relaciona com a mulher, a mãe do homem, ela sente que ela está perdendo espaço para a nova mulher do filho. E também tem lá no livro Ri os diálogos e os debates sobre quando o homem se relaciona com a mulher, as perdas que ele também tem naquele relacionamento. E a ideia de bênção associada à família sempre teve associada exatamente a isso. Que geralmente um relacionamento tem muita dificuldade de acontecer se a família dos dois não abençoam a relação. Porque se torna muito mais difícil aquele relacionamento devido às forças de fora que estão lutando contra esse relacionamento. E a ideia original do casamento como uma bênção era uma ideia bem patriarcal. Para quem não lembra, lá na história, geralmente era o pai da noiva que escolhia com quem ela iria se casar e o pai do noivo também. E geralmente a escolha do casamento era uma escolha política. Eu sou dono da região tal, o homem, o rei tal é dono de outra região, e nós vamos juntar as nossas famílias para que assim a gente possa compartilhar o que a minha região tem com a que a dele não tem, e o que a dele tem com a que eu não tenho. Então sempre se teve uma ideia de que precisava se existir uma bênção da família para que o relacionamento existisse. Pouco importava o casal, o que importava era o que ambos os lados tirariam de bom nessa situação. Tanto que uma das coisas que eles mais falam lá no livro é exatamente isso. As nossas famílias nunca nos abençoarão. E aí, como a gente sabe, vai tendo todo desenrolado a história e no final o que acontece com Romeu e Julieta, ambos morrem e termina-se a história. Só que é que tá, a maioria das pessoas nunca entendeu esse ato deles dois morrerem no final. A maioria das pessoas acha que é uma história trágica, é uma história de dor, de sofrimento. Oh, meu Deus, eles se amaram tanto e por causa dessas famílias perversas, eles não conseguiram se unir no final. Mas é que tá, é a morte no final do filme que representa a verdadeira união. É a morte no final do filme que fala que eles realmente se casaram. Porque lembra o que eu falei aqui no início? Quando o homem nasce, a parte feminina dele fica inconsciente. Quando a mulher nasce, a parte masculina dela fica inconsciente. Então, os dois morrerem no final da história é meio que dizer que realmente ambos eram perfeitas almas gêmeas, segundo a história errada do que é alma gêmea. E que ao morrer,
os dois se uniram perfeitamente em espírito, se tornando um só, de forma, de novo, errada em relação ao conceito de alma gêmea. Então, o final do filme, na verdade, é ainda mais bonito, dando a entender de que eles se uniram verdadeiramente, onde ninguém ou nada físico pudesse impedi-los de viver um verdadeiro amor. Olha que lindo, olha que choroso. Peguem seus lencinhos e enxuguem suas lágrimas. Então, a ideia de bênção da família, bênção num relacionamento, ela está associada às energias que estão trabalhando em prol daquela união. E, por exemplo, tem vários estudos mais atuais que falam, diríamos assim, sobre as principais coisas que um casal precisa ter para poder viverem bem. Foi um estudo que alguns pesquisadores fizeram analisando casais que, entre aspas, se definiam como felizes. Uma das principais coisas que era visto nos grupos que tinham bons relacionamentos era uma união religiosa. Acreditem se quiser, quando duas pessoas tinham uma mesma intensidade religiosa e seguiam uma mesma fé, elas tinham uma tendência muito maior de viverem um relacionamento sadio. Por quê? Porque estando na mesma religião e pensando da mesma forma, eles tinham muito mais consonância de pensamentos e assim eles conseguiam se entender muito melhor. Então, foi, segundo essa lista, o fato de terem a mesma religião era uma das coisas que mais influenciava aquele casal dar bem ou não. Lembrando que não é só dizer, eu sou católico, eu sou espírita. É ter a religião e viver a religião. Porque o que tem de gente que diz que é católico e não é, que é protestante que não é, etc., tá aí a rodo. Então não adianta dizer, eu sou espírita. Você tem que viver o espiritismo de verdade, entendeu? Então, a ter religião ou ausência de religião era um dos fatores que mais era citado. Porque não adianta ter uma religião, mas ser uma religião oposta. Sei lá, não adianta eu ser espírita e me relacionar com alguém que não acredita em espírito e que na religião dela espíritos são as coisas mais abomináveis do mundo. Também não daria certo. Então, terem a mesma religiões ou religiões muito parecidas era uma das principais coisas para que aquele casal funcionasse. A segunda coisa mais importante era ter a mesma visão política. Era muito, muito difícil, segundo o estudo, uma pessoa que fosse, sei lá, de extrema direita ter um bom relacionamento com alguém que fosse de extrema esquerda. Ou então uma pessoa que se visse de esquerda se relacionar bem com alguém que se dissesse ser de direita. Porque no final, um não batia direito com o outro e dava problema. E geralmente a visão política que as pessoas têm está, de certa forma, associada à visão religiosa que elas têm. Então também poderia dar conflito. Outra coisa que era muito comum em casais que geralmente tinham uma realização amorosa maior era a origem étnica. Geralmente pessoas que nasceram, sei lá, no mesmo país, numa mesma região e tinham a mesma cultura, tendiam a ter um relacionamento maior. Eu estou falando aqui de estatística. Eu não estou dizendo que alguém que nasceu aqui no Brasil nunca daria certo com uma alemã, com uma francesa ou sei lá o quê, por causa de origem diferente. Estou dizendo que, geralmente, nesse estudo, os casais que mais funcionavam bem geralmente tinham a mesma origem étnica. E também foi apontado, segundo esse estudo, que geralmente pessoas, sei lá, organizadas tinham relacionamentos melhores com pessoas que também eram organizadas. Basicamente, o que o tal estudo comprovou é que a afinidade realmente é muito importante para um relacionamento funcionar. Que as pessoas, que o casal tem que pensar parecido e funcionar parecido para os dois se darem bem e assim se desenvolverem da forma correta. Então, esse também era um dos modos das coisas que foram vistas como uma coisa que poderia fazer um relacionamento funcionar bem. E também, é claro, a relação familiar do casal. A relação que o homem tinha com a família da mulher, que a mulher tinha com a família do homem, também era um dos fatores que mais influenciava. Por quê? Porque não adianta nada eu ter uma relação boa com a minha mulher se a família dela me persegue o tempo todo. Porque vai dar problema, porque a família dela vai ficar fazendo a cabeça dela. Não adianta nada você se relacionar com um homem que a família toda dele te odeia, porque a família dele vai ficar fazendo a cabeça dele.
E isso vai dar problema, porque ele vai querer tentar agradar a mãe, vai querer tentar agradar o pai, e vai tentar querer agradar você, e no final todo mundo vai ficar desagradado. Então, esses são aí os principais fatores que você tem que parar para pensar e observar se aquela pessoa que está do teu lado ou que você está interessado ou interessada é a pessoa que vai poder te oferecer uma boa qualidade de vida, um bom matrimônio, um bom casamento. Então, bora dizer que amanhã você saiu de casa, você foi na rua e você achou um cara ou uma mulher bonitinha, bonitinho. Você já vai chegar nele falando assim: e aí, qual a sua religião? E depois que ele falar sua religião se for a mesma, você vai perguntar assim, e você votou em quem na eleição? E aí depois de perguntar em quem ele votou, você vai falar, e aí, qual a sua idade? E você é daqui da cidade, você é daqui da cidade ou você é de outro lugar? E aí, tecnicamente, a sua pessoa perfeita irá aparecer. É claro que eu estou brincando aqui no final, mas esses fatores aí são fatores que geralmente auxiliam ou não a um relacionamento dar certo segundo aquele estudo. Lembrando, é só um estudo, não é uma verdade absoluta, só dei de exemplo aí para vocês perceberem como um casamento, a união, ela depende muito de uma consonância de pensamentos. E basicamente isso comprova de novo o que eu expliquei aqui. Para você encontrar na mulher a sua parte inconsciente feminina, ela tem que ser muito parecida com você. E para você encontrar no homem a sua parte masculina, ele tem que ser muito parecido com você. Uma pessoa muito ativa não vai dar certo com uma pessoa acomodada. Uma pessoa acomodada não vai dar muito certo com uma pessoa ativa. Então, quando você for se relacionar, não dá para você escolher o seu companheiro ou companheira com base na atração física, mas sim tem que observar se ele tem pontos parecidos de comportamento e de valores com os teus. Não tem como você ser uma pessoa super correta e querer se relacionar com uma pessoa que é toda errada e achar que vai dar certo. Não vai funcionar. Tanto que essas filosofias mais antigas, mais espiritualistas, quando elas falam no casamento, elas abominam o tipo de casamento que tem aqui no Ocidente, que é esse casamento através do fogo. Você vai lá, vê o carinha bonito, a mulherzinha bonita, você fica com fogo, com desejo, querendo pegar essa pessoa. Você pode até pegar essa pessoa, pode até funcionar no começo, mas passa uns 6 meses, um ano no máximo, o relacionamento acabou. Porque tirando a química sexual, não se tem mais nada além disso para vocês manterem um relacionamento juntos. Tanto que quando tinha aquela novela Caminho das Índias, tinha um trecho lindo que falava sobre isso, sobre o casamento. E eles diziam que o casamento aqui ocidental é que nem uma água fervendo na chaleira, que o casamento aqui e os relacionamentos aqui começam nesse fogo, nesse calor. Nossa, ela é linda, ele é perfeito, ele é o amor da minha vida, e blá, 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 blá. E quando eles vão convivendo e percebem que eles não têm a mesma visão de mundo, a mesma visão religiosa, os mesmos comportamentos, a mesma visão de certo e de errado, aquele relacionamento que era quente, vivo, incandescente, maravilhoso, foi esfriando, 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 até um olhar pro outro e pensar, meu Deus, porque eu tô do lado dessa pessoa, não me acrescenta em nada, não serve de nada essa pessoa aqui do meu lado. E eles falam que lá os relacionamentos eles começam frios e vão esquentando, porque segundo a teoria lá, eles começam um relacionamento visando como ambos podem ganhar, como ambos podem se conhecer e assim aos poucos irem esquentando a água que estava fria até ela se tornar quente e fervente. Depois pesquisem em como é o casamento de outras religiões. Tem até um podcast muito interessante que era de um rabino, se eu não me engano, contando como era o casamento lá para os lados do islamismo, etc, etc. Que ele contava que durante o casamento lá a família inteira se conhece, a família inteira se conversa, ambos os casais se conversam, se veem, ficam meses às vezes saindo, é claro que com algum familiar perto, etc., antes de decidir se vai ter mesmo um relacionamento ou não. Abrem-se todas as portas, veem como é a casa um do outro, como é a condição financeira um do outro, tem que falar como é que está a empresa, se você tiver empresa, se você estiver trabalhando, quanto é que você ganha. Tudo isso é conversado tipo, na maior naturalidade do mundo para ver se é rentável e se é proveitoso para os dois
casarem ou não. Lá, relacionamento é como se fosse um contrato, quase. Para vocês terem ideia de tão sério que eles levam um casamento como algo tipo, olha, eu vou levar essa pessoa para minha vida inteira. Ela vai ficar comigo até o fim. Então tem que ser algo sério isso daqui, senão vai virar bagunça. Então a gente percebe como também nosso costume aqui no Ocidente é bem diferente. Você olha uma pessoa, você acha ela bonitinha, você quer pegar ela e ficar com ela e você acha que aquilo vai dar certo. E não olha inúmeros fatores que abençoam ou amaldiçoam aquela relação que vocês têm. Então esse trecho aqui ele também vai falar sobre essa ideia de bênção no relacionamento. E eu também peguei aqui esse trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Para quem quiser entender melhor a visão espírita sobre esse tema, leiam esses textos que eu já li aqui, já expliquei várias vezes aqui, tem lá no canal do YouTube gravado, onde fala aqui sobre a indissolubilidade do casamento. Indissolubilidade, para quem não sabe, é que não se pode separar. Só que aqui, todo o texto fala o que seria um casamento verdadeiro. O texto debate sobre como os relacionamentos atuais estão todos muito estranhos e sobre como não é um casamento verdadeiro se realmente ambas as almas, ambos os espíritos do casal realmente se ama e se cuida. Então tá falando aqui que casamento vai muito além de assinar um papel, que namoro vai muito além de dizer você é meu namorado, você é minha namorada, porque um relacionamento verdadeiro existe por parte do cuidado mútuo, da reciprocidade. Se não existe, não é um casamento, mesmo que tenha um papel dizendo que você é casado a alguém. E o segundo texto do divórcio também fala exatamente sobre isso, sobre que o divórcio é algo que já se separou há muito tempo e a pessoa só percebeu depois. Divórcio tem uma origem lá na etimologia que é algo como divórcio, sair por dois vórtices, sair por dois caminhos diferentes. É eu falar X e a minha mulher falar Y. Eu falar que o certo é A e ela dizer que o certo é B. E aí esse texto todo vai falando sobre como o fato das pessoas não combinarem, elas não terem pensamentos, visões e interpretações parecidas do mundo, faz elas seguirem caminhos diferentes que fazem realmente aquele relacionamento não ser possível. Então esses dois textos aqui, para quem quiser, vale muito a pena ler depois para vocês entenderem a visão do casamento e do divórcio segundo o Espiritismo. E também cá no Livro dos Espíritos tem essas perguntas aqui em relação ao que é o casamento e o celibato, que eu vou tentar ler aqui rapidinho, já que o tempo já está acabando, para a gente refletir melhor essa ideia do casamento segundo o Espiritismo. Esse texto aqui do casamento, ele está na parte 3 do capítulo 4 do finalzinho do Livro dos Espíritos, onde fala da lei moral da reprodução, que é uma lei que fala sobre o porquê nós humanos nos relacionamos, porquê nós trocamos energias e para que serve essa tal encarnação, sobre a reprodução humana e sobre a utilidade do casamento para a perpetuação da espécie e da família. E aí vem com a pergunta aqui, 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isso é, a união permanente de dois seres? Aí vem a resposta. Na verdade, é um progresso na marcha da humanidade, porque exatamente a evolução que a gente teve como espécie começou com um casamento, começou com a união. Lembra que eu sempre cito, os Homo sapiens lá na antiguidade começaram a viver em grupos, tribos, reuniões de famílias, e um começou a cuidar do outro e isso ajudou no progresso. Quanto mais a gente tem uma ideia de união, mais a gente se cuida. Mais uma família se cuida, ou pelo menos deveria se cuidar, né? Porque hoje em dia a gente vê família que um tá puxando o tapete do outro o tempo todo. Aí já é 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Aí vem a resposta. Seria uma regressão à vida dos animais. Então fala aí sobre a importância da união entre pessoas, de uma união verdadeira de cuidado de amor verdadeiro para a evolução da espécie. E aí continua. 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade do casamento? Aí vem a resposta. É uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis.
Só as da natureza são imutáveis. Porque está dizendo aqui numa época onde era proibido acabar o casamento, era proibido o divórcio. O divórcio era visto como a pior coisa que poderia existir. E os espíritos deixam bem claro: se ambos não estão se ajudando, se ambos não estão evoluindo, se um não cuida no âmbito do outro, não existe um casamento de verdade. Existe duas pessoas que estão juntas por conveniência. Infelizmente, muitos dos casais vivem assim. Um tá com o outro porque precisa do outro. Eu vivo nessa casa porque eu preciso do meu marido e preciso juntar o meu salário com o dele para a gente viver bem. Muita gente, infelizmente, vive assim. Não se gosta mais, não se ama mais, não tem mais respeito um pelo outro e vivem por necessidade. Então isso não é um casamento. Lembra a origem lá? Casamento, a união de duas casas. E casa é uma palavra que dá a ideia de proteção, de união, de laço, de cuidado de ambos os lados. Então, deixa-se aí bem claro essa ideia de união verdadeira. E aí continua. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Celibato é aquilo que o padre geralmente faz de não ter nenhuma mulher, de não ter nada, viver a vida inteira para a religião. E aí o espiritismo é meio que contra isso, porque olha o que a resposta que dá. Isso é muito diferente, eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, meio que dá a entender aqui de que o certo seria sim ter a relação, mas que se realmente aquela pessoa se abnega até da união para fazer o bem, tecnicamente estaria correto, mas o que a gente vê é que alguns não resistem a isso e acabam fazendo coisas, enfim. Mas o que eu queria também falar aqui no final é um pouco sobre a dependência emocional que as pessoas têm hoje em dia. Muitas pessoas hoje em dia acreditam que elas só serão felizes de verdade se tiverem um namorado ou uma namorada, se tiverem um marido ou uma esposa. E o que eu mais vejo são pessoas desesperadas, estando em relacionamentos que elas nem queriam estar, simplesmente para dizer que tem alguém do lado. Dá para ver que muitas das pessoas hoje em dia são carentes e optam por ficar em algo infundado e sem sentido, simplesmente pela carência de não ficar sozinho. Então, lembrem-se que o principal dessa palestra aqui, que eu estou ensinando desde o início, é que nós somos completos sozinhos. Você já tem sua parte masculina inconsciente. Você já tem a sua parte feminina inconsciente. Você já é completo sozinho. E enquanto você ficar tentando buscar fora de você a sua felicidade, você nunca vai encontrar ela. Porque você vai tentar colocar em fulano, fulana, em seu namoradinho, sua namoradinha, a felicidade e a realização que você queria ter em você e não acha. Então não ache que relacionamento é algo que vai resolver a sua vida, que é a única esperança, que é a única coisa que vai te fazer ser feliz de verdade. Porque o que vai te fazer ser feliz de verdade é cuidar de você mesmo o tempo inteiro e amar ser você. Pare para pensar, você cresceu num mundo onde as pessoas o tempo inteiro falam que para ser feliz você precisa estar num relacionamento, estar amando e se relacionando com alguém. Não é bem assim. Você cresceu assistindo desenho, assistindo filme, lendo livros que diziam sobre o amor perfeito e de como a união perfeita era o que trazia a verdadeira felicidade. Mas não é bem assim. Se amar e colocar a você como o principal objetivo da sua vida é a coisa principal. E se surgir outra pessoa para você amar, ótimo, tá no lucro. Se não achar, também ótimo, maravilhoso. Dedique a se amar. Porque o que eu mais vejo são pessoas que, por não acharem alguém de fora para amar, esquecem de amar a si mesmo. Ah, eu estou triste porque eu não tenho uma namorada. Ah, eu estou triste porque eu não tenho um namorado. Ah, eu estou triste porque eu não tenho ninguém para amar. Ai, meu Deus, ontem foi dia dos namorados e eu não estava sozinho, sozinha. Ah, que vida triste. Se você não tem alguém de fora para amar, ame a você mesmo. Presenteie a você mesmo. Faça algo de bom por você. Sinta realizada a existência que você possui e ame profundamente a sua essência. Ame profundamente quem você é.
Se você não tem alguém para entregar amor, entregue a você mesmo. Faça algo por você e se ame profundamente. Porque viver lamentando, chorando pitanga para tudo que é lado, falando sobre como você é triste, miserável, tadinha, nunca foi amada, nunca deu certo, não vai mudar nada. Só vai fazer você ficar se sentindo a pior pessoa do mundo. Mas se amar, se cuidar, sei lá, fazer uma academia, ler uns livros, fazer uma viagem, passear, é um ato de amor por você mesmo muito incrível. Porque pare para pensar. Geralmente as pessoas têm uma visão de amor como alguém precisa cuidar de mim. Como se você não pudesse cuidar de você sozinho. Tem algumas teorias de psicologia que falam até isso, que geralmente a gente busca no relacionamento o cuidado materno ou paterno que faltou. Minha mãe cuidava de mim quando eu era pequeno e meu pai cuidava de mim quando eu era pequeno. Eu tive de ficar adultinho e quando eu me tornei adulto, eles, entre aspas, não tinham mais de cuidar de mim. Então eu preciso achar uma namorada ou um namorado que cuide de mim como meus pais não cuidam mais, já que eu sou grandinho. E o que acontece com muita gente é uma síndrome do órfão. Ah, eu sou um adulto, mas eu não tenho uma namorada ou namorado, então eu estou sozinho no mundo. Ninguém cuida de mim, ninguém me dá um carinho, ninguém dá um amor para mim. Só que é que tá, você é um adulto. Quem tem que dar carinho e amor a você é você mesmo. Quem tem que ser feliz em ser quem é você mesmo. Quem tem que ter satisfação em viver a vida como você deve viver é você mesmo. Então, busque amor em você, que automaticamente amor de fora virá. Lembram que eu falei no início dessa palestra? Que a mulher que eu encontrarei para ser a minha companheira será um reflexo da mulher interna que existe em mim. E o homem que vocês vão encontrar para ser o reflexo da sua parte interna será o homem que habita dentro de você. Se eu me amo, se eu me cuido e se eu sou apaixonado por mim, a minha mulher interna será apaixonante, será incrível e terá todas as qualidades que eu tenho. Se você se ama, se você se cuida, se você é satisfeita com quem você é, o homem inconsciente que aparecerá para você será tão incrível quanto o homem que existe dentro de você. Então, se você quer uma resposta e um segredo para como ter um bom relacionamento é se ame e se cuide. Porque a pessoa que virá para ser o seu companheiro ou companheira será alguém que se ama e se cuida tanto quanto você se ama e se cuida. Entenderam? Então, fiquem aí com essa reflexão. Vocês são as suas grandes almas gêmeas. Vocês são as pessoas que vocês mais devem amar no mundo e, por consequência, o teu namorado ou namorada será alguém tão incrível quanto essa pessoa interna de você é. Não vivam em desespero, não vivam em dependência emocional. Vivem por amar vocês, porque amor sob vontade é a lei. Tenho certeza que todos aqueles que realmente ouvirem essa palestra várias vezes, refletirem várias vezes sobre tudo que foi dito aqui, anotarem ponto por ponto o que eu falei e realmente utilizarem esse conhecimento, perceberão e terão em suas vidas o sucesso como a única possibilidade.